Galera, tem um monstro gigante destruindo a cidade. É um caos total. A humanidade é em colapso. Aí chega o herói. Firme, olhar de quem não tem medo de nada. Pronto para dar a vida pelo que acredita. Um galo. Exatamente, pessoal. Um galo. Não é metáfora, não é apelido criativo. É literalmente um galo, pô. Pô, isso é surreal, cara. E ele é o protagonista de um dos animes mais insanos que está sendo lançado agora na Disney+. E tem um detalhe da dublagem brasileira que é simplesmente um absurdo. Fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre esse anime que é, cara, um dos mais surreais que eu tô assistindo. Ele é muito louco, pô. Baseado no mangá de Shu Sakuratami, lançado no Brasil pela Panini. É disponível agora na Disney+, com episódios saindo semanalmente. E eu precisava fazer esse vídeo, porque esse aqui é exatamente o tipo de anime que quase ninguém tá falando. E que merece muito mais atenção do que tá recebendo. Cara, esse anime, ele é surreal demais, cara. Vocês vão pirar com ele. Antes de eu entrar na história, você já conhecia o Rooster Fighter? Comenta aqui embaixo, porque dependendo da sua resposta, você vai entender exatamente por que esse vídeo existe. Agora vamos lá. Então, do que se trata Rooster Fighter? A premissa é o seguinte: monstros gigantes chamados Kijus estão atacando o Japão. A humanidade não tem resposta, não tem herói à altura. Tem o Kenji, que é um galo. Isso mesmo, um galo. E o anime trata isso com total seriedade. Não tem uma cena que o narrador pisca pra câmera e fala: sim, a gente sabe que é um absurdo. Não, o Kenji é apresentado como um protagonista de shonen clássico, com postura, com peso, com aquele olhar de quem carrega o mundo nos ombros. E ele carrega mesmo, literalmente. Porque além de enfrentar monstros gigantes, o Kenji está numa jornada de vingança. A irmã dele, a Sarah, foi morta por um Kiju específico, marcado com uma cicatriz no pescoço. E toda vez que o Kenji derrota um monstro, ele olha exatamente no pescoço desse monstro para ver se tem a marca, por conta que ele está atrás dessa vingança para matar esse Kinju específico. Só que o protagonista é de galinheiro, porque, pô, ele é um galo. O humor não vem de piadas forçadas, entendeu? Vem de contraste. Pensa aqui comigo, quando o Kenji interage com humanos, eles não entendem o que ele fala. Eles ouvem o cacarejo, pô, literalmente. Cara, isso é muito legal, velho. Então, você tá assistindo esse galo furioso, dando um discurso épico, cheio de peso, dramático, e na perspectiva do humano, ali do lado, é só um bicho fazendo barulho. Ele tá só apenas, pô, só cacarejando ali mesmo, normal, igual o galinha faz. Cara, isso é incrível. Tem uma cena específica onde o Kenji tá falando, argumentando com alguém. Aí o anime corta para a perspectiva do humano e você ouve só cacarejo. Cara, isso é muito maneiro. É hilário demais, cara. E ao mesmo tempo você tá na saga dele, torcendo por ele, entendeu? Sentindo o peso da história. Isso é difícil de fazer, muito difícil. Mas aí vem aquela informação que eu falei que muda tudo. O roteirista responsável pela adaptação do anime Rooster Fighter é Hiroshi Seko, mas você com certeza conhece o trabalho dele. Ele assinou o roteiro de adaptação do anime de Jujutsu Kaisen e de Mob Psycho 100. Ou seja, não é coincidência que um anime tem aquela mistura específica de comédia absurda com drama que te pega de surpresa. O cara é especialista em pegar premissas que parecem simples e entregar camadas que você não esperava. E a adaptação do anime ficou com o estúdio Sanzigen, com direção de Daisuke Suzuki. Produção sólida do começo ao fim. Isso não foi feito nas coxas, entendeu? É uma equipe que respeita o material e entrega com seriedade uma ideia que poderia ter sido só uma piada descartável, entendeu? Mas, cara, o que os caras estão entregando é surreal. Mas agora eu preciso te falar uma coisa muito importante, que é exatamente a dublagem brasileira. Pra ser sincero com vocês, é muito difícil ver algum anime hoje em dia dublado. Isso é mais coisa minha. Mas esse anime do Rooster Fighter, cara, não teve como.
eu fui obrigado a assistir ele dublagem. Porque se o anime já é bom, a escolha do dublador para a voz do Kenji elevou o nível de uma forma que eu não estava preparado. O cara que dá a voz ao Galo é simplesmente Francisco Júnior. E se você não acompanha o anime dublado no Brasil, esse nome já basta. Mas para quem tá chegando agora, deixa eu montar o currículo dele rapidinho para você. Francisco Júnior é a voz do Sukuna em Jujutsu Kaisen, o rei das maldições. Aquele que deixou o fandom inteiro em choque quando entrou em cena. E parte desse choque vinha dessa voz, cara, magnífica. A voz dele é surreal, é foda. Tanto que ele foi indicado e venceu como melhor dublador em português na Crunchyroll Anime em 2021, pelo trabalho como Sukuna em Jujutsu Kaisen. Mas não para por aí, ele é o Grimmjow em Bleach, o Scanor em Nanatsu no Taizai. Aquele quem decidiu que seria você, que ainda vive na cabeça de quem ouviu, ou o Yami de Black Clover, ou Crocodile de One Piece. E ainda dubla o Jason Momoa há anos, tá? Então toda vez que você assistiu Aquaman falando em português, era ele. É um portfólio de personagens pesados que poucos dubladores conseguem sustentar com essa qualidade. E aí no meio de toda essa carreira que ele tem, aparece um anime sobre um galo. E, porra, o Francisco Júnior topou. Mas o que eu não sabia é que muda completamente a forma de como você vai assistir o anime. É o que vai gravar esse personagem. Rolou um podcast no canal de Linhagem Cortes com o Francisco Júnior, falando sobre os bastidores. E é uma das histórias mais engraçadas e reveladoras sobre o trabalho de dublagem que eu já ouvi. Primeiro detalhe, ele gravou tudo remotamente, do estúdio profissional que ele tem em casa. E ele fez questão de frisar isso. Não é um home studio, é um estúdio em casa, com equipamento de nível profissional, interface, microfone, tudo equilibrado ali para ele poder trabalhar. Porque para ele, qualidade não é negociável, independente de onde você está gravando. Mas o verdadeiro desafio não era a estrutura, era o personagem em si. O Kenji tem dois modos. Tem a voz dele ali falada, séria, grave, com peso de protagonista, né? E tem os cacarejos, pô. E os cacarejos são absurdos. Tem gritos de 12 segundos, pessoal. 12 segundos. Cara, imagina só, 12 segundos de cagarejo em nota alta, sustentando com intensidade de protagonista no clímax de batalha, tipo, pô, surreal. O Francisco conta que ficava estudando cada cena antes de gravar. Passava a cena, ensaiava, ficava pensando como que eu vou fazer isso, porque a transição entre a voz grave e o cagarejo é instantânea, é um corte. Ele tá falando com peso total, entendeu? E do nada vira e ele faz tudo, na raça, sem dublagem japonesa de suporte para os cagarejos. Pediram para ele fazer tudo. O Francisco até levantou isso no japonês, pelo timbre de ser tão diferente da voz falada. Parece trabalho de dois dubladores, mas aqui no Brasil ele foi do começo ao fim. Ele teve preparação vocal, aula de canto, trabalho de aquecimento antes de cada sessão, porque chegar naquele timbre e sustentar uma nota alta de 12 segundos cacarejando não é algo que você faz no improviso. Cara, é impossível você ficar fazendo isso no improviso, cara. É surreal. Mas aí vem a melhor parte da história, os vizinhos. Cara, isso é muito engraçado. O Francisco mora num apartamento. O estúdio isola bem, uns 70%, 80% ali dos sons externos não entram, mas vaza um pouco pra fora também, entendeu? E os vizinhos ouviram. Um dia ele desce e encontra a senhora no andar de baixo. Ela chega com toda a gentileza e pergunta pra ele: com licença, mas outro dia você tava cacarejando? O que tá acontecendo? E o Francisco teve que explicar tudo pra ela, com toda a seriedade do mundo, que tava dublando um desenho que tem um galo que caça demônios, pô. A senhora ficou olhando pra ele assim, tipo,
caraca, não tô entendendo nada, o que tá acontecendo? Cara, isso é muito engraçado, cara. E ó, na moral, isso é arte. Porque você só consegue uma entrega dessa, os vizinhos percebendo, a vizinha pedindo uma amostra, quando você tá completamente dentro do personagem. Quando você não tá fazendo a voz de um galo, você tá dando vida a um herói que por acaso é um galo. E essa diferença aparece em cada linha do Kenji. O Francisco ainda falou uma coisa no podcast que ficou na minha cabeça. Ele tinha que buscar regiões vocais confortáveis para poder sustentar aquilo ao longo de toda uma temporada. Não dava tipo para forçar, entendeu? Tinha que achar um lugar certo da voz para ele treinar, para ele conseguir chegar lá, entendeu? O cara é foda. É uma técnica levada a sério, dentro de uma proposta que poderia ser tratada como simplesmente uma brincadeira, entendeu? E por isso que o resultado é simplesmente incrível. Agora eu quero saber de você. Você já estava sabendo do Rush Fighter antes desse vídeo? Ou esse foi o primeiro contato com o Galo? E se você já assistiu, tem alguma cena específica que te pegou de surpresa? Pode ser uma cena de ação, pode ser uma cômica, pode ser uma dramática, cara, porque tem cenas lá que com certeza todo mundo vai comentar, porque, cara, é muito engraçado. Só não vou falar aqui pra também não dar spoilers, porque, cara, é surreal, é muito engraçado. Porque, dependendo da resposta de vocês, esse vídeo vai ter continuação com certeza. Rush Fighter tá disponível agora na Disney+, com episódios saindo semanalmente. É um total de 12 episódios que vai ter nessa primeira temporada e ainda dá tempo de se acompanhar junto, semana a semana, do jeito que o anime foi feito para ser vivido, com a voz de Francisco Júnior, com o roteiro do cara de Jujutsu Kaisen, com uma história que se leva a sério o suficiente para te fazer torcer para um galo. Olha, se esse vídeo te acrescentou em alguma coisa, deixa o like. O like ajuda demais o canal. E se inscreva para não poder perder os próximos episódios. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!